Como eu trabalho com adolescentes, eu sempre que eu vou estar, a gente vai conversar, falar sobre oração, sobre você estar pedindo a Deus algo, eu conto esse exemplo. Eu dou esse testemunho para eles. Então é mais assim, esse público, algumas pessoas, as pessoas sabem, porque justamente foi voltado para isso. É um exemplo de eu era uma criança e sempre vinha pedindo a Deus algo, até que o Senhor abriu a porta, né? Assim, desde criança, a mãe sempre me incentivava, não só a mim, mas os meus irmãos também, a passar de ano, né? Não ficar reprovado na escola. E eu nunca reprovei. Nunca reprovei, nunca repeti de ano, graças a Deus. E todo ano ela dizia assim: quando você passar, eu vou lhe dar uma bicicleta. Hum. Vou te dar uma bicicleta. Nossa, quando eu passava de ano, que chegava em casa com aquela alegria de dizer que passei, cadê a bicicleta? Nada. Aquele ano não teve bicicleta. Aí o outro ano a mesma motivação. Se passar de ano, uma bicicleta. Outro ano, nada de bicicleta. Eu já, meu Deus, a mãe tá só me enganando. E tu não tinha aquele entendimento do porquê que não vinha a bicicleta, né? Que é porque ela não tinha condições de comprar. Mas como ela via aquilo como um incentivo, uma motivação, né, pra dizer, ó, tu vai que eu. Mas eu sei que dentro dela ela tinha essa vontade de poder comprar essa bicicleta. Ah, começa a me emocionar, gente. Ai, meu Deus, eu Pode ficar à sou vontade. manteiga derretida. Aí, então, ela sempre teve essa motivação. E eu lembro que teve um ano que a minha mãe passou num concurso e ela precisava ir para o interior. Então, a nossa avó, ela morava com a gente, ela já era idosa, morava com a gente. E nós viemos para o estado do Amapá, porque a mãe veio deixar ela para morar com a minha tia, que mora aqui. Nesse percurso, nessa viagem, eu fiz um voto com Deus. Criança, eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos. Porque a minha avó, ela passava muito mal em Uhum. viagens, né? Eu voltar aqui de novo. E eu disse assim: Senhor, essa aqui eu nunca contei pra ninguém. Vai ser exclusivo. É. E eu disse assim: Senhor, se a minha avó for essa viagem em paz, se ela não passar mal e tudo, eu vou orar todos os dias antes de dormir. Um voto que eu fiz na inocência, né? Sabendo. Aí nós fizemos essa viagem. Todas as noites eu orava. A gente vinha no ônibus, eu digo, tenho que cumprir que todas as noites eu tenho que orar. E todas as noites que eu tinha que orar, eu sempre pedia pra Deus uma bicicleta. Eu dizia assim, eu quero uma bicicleta. Todas as noites a minha oração era que a minha avó estivesse bem, que minha família estivesse bem e que eu queria uma bicicleta. Aí nós viemos pra cá. Nesse período nós passamos uns 4, 5. Foi uma temporada boa, né? Nessa época passamos um tempo bom porque não tinha como voltar, a gente não tinha dinheiro pra voltar. Como meu pai, eu costumo dizer que ele é metido a garimpeiro. Por que eu digo que ele é metido a garimpeiro? Porque um garimpeiro que não tem nada é metido a garimpeiro. Então eu falo sempre isso. Sempre que alguém me pergunta, eu digo isso. Ele é metido a garimpeiro. E disso, ele passou a vida toda, né? A vida toda dele. Desde quando eu me entendo por gente, eu lembro de poucos momentos com ele, com a gente, né? Que ele não passava, ele passava um ano, passava um período e depois ia-se embora. E sempre a gente ficou sobre a responsabilidade da minha mãe, né? Aí nós viemos pra cá e ele não havia aparecido, então a gente não tinha como voltar. Não tinha o dinheiro pra voltar. Ele mandou pra ir, no caso, pra Uhum. vir, mas a gente não tinha como voltar. Então a gente ficou aqui muito tempo. Até que ele apareceu e acabou que a gente conseguiu voltar. Nessa época ainda ficou 2 pessoas, ficou a Angélica e meu outro irmão, que não tinha como eles irem, né. E nesse período eu ficava assim: "Eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta". Nessa época, a Monte Sião estava em processo de construção. Hum. Fica ali no Paraíso. Então, eles estavam fazendo um evento, foi um dia todo de evento, final de semana, na verdade, todo de evento, para a construção, para essa levantar recursos para essa construção. E nessa época, eu não lembro qual o nome do pastor que estava lá. Na época era um nomezinho pequeno, mas eu não lembro. Não, era um. Não lembro o nome dele. Aí estava nesse período e todo mundo começou a comprar papeizinhos pro sorteio. E no sorteio tinha uma bicicleta. E o meu objetivo era a bicicleta.
E eu lembro que o meu tio, ele comprou várias cartelas de 100 papelzinhos. E ele não me deu nenhum. Eu pedi pra ele. E ele não me deu. Deu pra todo mundo, distribuiu entre os filhos, o pessoal, mas ele não me deu. Menino, e eu chorando pra mãe, R$ 2. Na época era R$ 2 era muito dinheiro, né, nesse período. 90, não sei se era 98, 99, mais ou menos, era mais ou menos isso aí. Aí eu pedi pra ele, não me deu, pedi pra mãe, minha filha, eu não tenho R$ 2. E comecei a pedir, o que eu fiz? Eu fui pra frente da igreja e comecei a pedir para as pessoas que estavam indo comprar papéis. Se podia me dar um, se podiam me dar um papel. E ninguém me dava, eu comecei a pedir pro pastor. Na época, pastor, compre um pra mim, tudo eu criança e nada, e nada. E eu, menina, eu ficava naquela corrida, ia da igreja pra casa, ir lá e tentando ver se eu conseguia esse dinheiro e voltava pra igreja e tudo, aquela coisa, e ninguém comprava nada. Aí começou, vai ser encerrado. Meu Deus, toda hora vai ser encerrado as vendas dos bilhetes. E eu, meu Deus, é a minha bicicleta, a bicicleta vai ser minha. E aquela coisa, até que o pastor se comoveu, acho que de tanto eu estar insistindo de pedir pra ele comprou um bilhete pra mim. Aí ele me deu minha gente, eu guardava esse bilhete assim. E começou o sorteio. E todo mundo fazendo o seu sorteio, e eu lá no meu canto toda hora, Senhor, eu quero a bicicleta. Meu Deus, a bicicleta vai ser minha, eu quero a bicicleta, eu quero a bicicleta. E naquela coisa, todos os sorteios passaram, não me interessava nenhum dos prêmios que tinha lá, somente a bicicleta. Quando começou o último sorteio da bicicleta, aí o pastor disse assim, vamos pegar a caixa e jogar pra cima. Então, o papel que a gente pegar vai ser o sorteado. E eu lá no meu canto, fiquei o tempo todo de olho fechado. Nem olhava mais pra eles, jogando lá. Quando eles começaram a falar os números, né? Foi feito o sorteio. Começou a dar os números iniciais da casa do meu tio. Dos que ele tinha comprado, né? Porque eu lembro da minha prima do lado. Olha meu número, é meu número, é meu número. Começou a dar e eu, não, a bicicleta vai ser minha. Senhor, eu quero essa bicicleta. Quando saiu o último número, que era 58, não consegui gravar o último número, nunca esqueço isso. Quando falou meu nome, quando ele falou o número, eu gritei de lá, eu levantei chorando, menina, eu fui chorando pra frente. Lá, e eu, meu Deus, eu ganhei a bicicleta, eu ganhei a bicicleta. Eu digo, meu Senhor ouviu minha oração, o Senhor ouviu minha oração, eu ganhei a bicicleta. Aí ele foi contar lá na frente. E desde quando eu tinha começado os sorteios, eu ficava pedindo pra ele comprar um bilhete pra mim. E ele, não, não tenho, não tenho. Aí no final ele disse assim, eu vou atender essa menina que tá me pedindo aí. E ele comprou um bilhete pra mim. Oh, quando eu saí de casa, de lá, que foi dado certo, que tinha ganhado a bicicleta, eu saí correndo até pra lá pra mãe. Mãe, eu ganhei a bicicleta, eu ganhei a bicicleta. E a mãe... Ô, gente, desculpa. E a mãe... Mas tu ganhou como? Quem te deu? Onde foi que tu arrumou esse papel e tudo? Aí eu fui contar a história que o pastor tinha comprado o bilhete pra mim e tudo, e eu tinha ganhado a bicicleta. Nossa, aquilo ali gravou tanto pra mim que eu lembro tudo. Eu lembro quem tava sentado do meu lado. Eu lembro as pessoas que estavam, eu lembro como tava a mesa, como estavam os presentes, como tava a bicicleta. Aquilo marcou em mim. Era uma bicicleta verde. Eu não lembro a marca, mas era aquela do varãozinho reto, verdinha. Não tinha cestinha, não tinha garupa. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Porque eu sempre digo, foi Deus que me deu. Porque eu pedi aquilo há muitos anos. A minha mãe sempre prometia comprar essa bicicleta, mas eu sei que ela não tinha condições de comprar a bicicleta, porque a gente passou por muita dificuldade, E quando eu digo, foi o Senhor que me deu, porque, pensa, ninguém queria comprar. R$ 2 apenas, ninguém quis comprar pra mim. E no último momento, assim, porque Deus, ele quer provar a nossa fé, né? Ele prova a nossa fé. E no último momento, o pastor foi e comprou. E me deu esse bilhete. E eu fui a contemplada. Então, às vezes, eu tô assim num momento que eu tô desanimando de muita coisa, eu digo, não, deixa eu confiar em Deus. Deixa eu confiar em Deus. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com jovens, eu falo sobre isso. Sobre o poder que tem a nossa oração. Às vezes a gente quer do nosso jeito, do nosso tempo, mas foi um tempo grande até que isso acontecesse. E foi Deus que me deu. Eu guardo isso comigo pra vida toda.
esse momento, né, o testemunho que eu comecei a contar, e eu sempre fortaleço isso nas pessoas. Comece a orar, a pedir a Deus. Uhum. Hoje, em estar aqui nessa oportunidade, é um momento eu considero isso como um resultado de oração, porque eu sempre apresento para Deus os meus projetos. Eu digo: "Senhor, a gente tem a nossa maneira de falar com Deus, né, é muito pessoal. E eu sempre apresento para Deus e eu digo assim: "O Senhor, ele sabe aquilo que eu desejo". Hoje, o que eu vivo com o meu artesanato, os lugares que eu já consegui chegar, os lugares que eu já fui, eu considero isso também como um resultado de oração. Eu sempre apresento para Deus. Eu não sou uma pessoa muito ambiciosa, até porque todo esse nosso trajeto de vida tem muito isso, da gente sempre viver com o básico para sobreviver. Então a gente sempre sobreviveu. Desde criança, a gente sempre sobreviveu. Então, eu particularmente não tenho essas ambições. Eu gosto de estar nas redes sociais, eu gosto de poder estar aqui, para mim vai ser maravilhoso e tudo, só que eu não vou criar, ô Jesus, vislumbrar, assim, de ficar perder a cabeça e tudo. Então, em tudo na minha vida é basicamente desse jeito, porque eu sempre consigo digo assim: "O que vai ser meu, o Senhor vai colocar para mim. O Senhor vai abrir a porta". E basta fazer do jeito que eu tô fazendo. Eu me esforçar, eu me dedicar, o Senhor vai abrir a porta. Não precisa, às vezes, a gente querer procurar atalhos. Porque quando a gente procura atalhos, as coisas elas não acontecem como deveriam acontecer. Inicialmente você olha, vai achar que foi bem, aconteceu e tudo, mas quando a gente coloca na mão de Deus, ele faz do jeito dele. E ter ganhado a bicicleta ali, o Senhor ele preparou todo um contexto para que eu pudesse, ao contar que eu ganhei uma bicicleta, dizer assim: "Foi Deus", eu tô honrando o nome dele, né, "foi ele que me deu", foi resultado de oração. E até hoje eu cumpro esse meu voto de orar todas as noites. Às vezes eu deito, já tô: "Ai, meu Deus, tem que orar".